O sonho de jogar futebol profissionalmente acompanha a infância de vários garotos no mundo inteiro. E não foi diferente com Andrés Escobar, colombiano que conseguiu viver o sonho de disputar 2 Copas do Mundo. Seu destino, porém, foi bem diferente do que ele imaginava. Eu sou o Roberto Barreto e no vídeo de hoje você vai conhecer mais detalhes sobre a trágica morte do jogador colombiano Andrés Escobar, que chocou o mundo inteiro em 1994. Nascido em Medellín, na Colômbia, Andrés Escobar foi um garoto que desde pequeno chamou muita atenção por conta da sua intimidade com a bola. Zagueiro estilo xerifão, começou sua trajetória profissional com apenas 19 anos em 1986. Defendendo as cores do Atlético Nacional, um dos times mais tradicionais da Colômbia, foi campeão da Copa Libertadores de 1989, sendo um dos batedores a marcar durante as cobranças de pênaltis com o Olímpia na final. Ainda naquele ano, fez parte do time que venceu o Pumas, do México, na Copa Interamericana, competição que reunia os campeões da Libertadores e da Copa dos Campeões da CONCACAF. Seu sucesso na Colômbia logo chamou a atenção do futebol europeu e Andrés Escobar assinou contrato com o Young Boys da Suíça. As coisas, no entanto, não deram muito certo na Europa e ele voltou ainda em 1990 para o Atlético Nacional, conquistando o campeonato colombiano do ano seguinte. Escobar defendeu a seleção do seu país na Copa de 1990, quando a Colômbia chegou até as oitavas de final, perdendo por 2-1 para Camarões. Mas foi 4 anos mais tarde que o seu nome ficou marcado para sempre na história, ainda que de forma trágica. No começo dos anos 90, a Colômbia definitivamente não era um país muito seguro. Em 1993, depois de anos em atividade, o famoso narcotraficante Pablo Escobar foi capturado e assassinado pela polícia colombiana. Porém, a criminalidade estava longe de terminar. E existem até mesmo várias histórias de clubes colombianos que recebiam incentivo financeiro do narcotráfico. Porém, criminalidade à parte, o futebol era uma das maiores paixões do povo colombiano, assim como ainda é. Em 1994, a Colômbia vivia um dos melhores momentos da sua história no futebol. Impulsionada por Valderrama, Rincón e Asprilla, a seleção colombiana fez uma excelente eliminatória e as expectativas sobre o seu desempenho na Copa só aumentavam. Só para se ter uma ideia, os colombianos aplicaram uma sonora goleada de 5-0 no atual campeão do mundo, a Argentina, em pleno Monumental de Núñez. Daquele dia em diante, não havia um único colombiano que não acreditasse que o país pudesse chegar longe na competição. Mas não foi isso que aconteceu. Logo na estreia, a Colômbia de Escobar perdeu por 3-1 para a surpreendente Romênia, comandada pelo talentoso Hagi, que na época defendia as cores do Barcelona. Na segunda partida, contra os Estados Unidos, a Colômbia precisava pelo menos empatar com os donos da casa para chegar no último jogo com chances de se classificar. Porém, aos 35 minutos do primeiro tempo, Andrés Escobar teve a infelicidade de cortar muito mal um cruzamento, marcando um gol contra a sua própria equipe. O gol foi um balde de água fria nos colombianos, que ainda levaram o segundo logo no começo do segundo tempo. O jogador Valência chegou a marcar um gol no final da partida, mas a derrota por 2-1 complicou de vez a situação dos colombianos. Mesmo derrotando a Suíça por 2-0 no último jogo, a Colômbia se despediu da Copa do Mundo de 1994 de forma melancólica, contrariando toda a expectativa que se criou antes da competição.
Apenas 10 dias depois da partida contra os Estados Unidos, em 22 de julho de 1994, Andrés Escobar se envolveu em uma confusão no estacionamento de uma discoteca na cidade de Medellín. Na ocasião, o zagueiro do Atlético Nacional foi baleado de forma fatal, fazendo manchetes no mundo inteiro. O zagueiro Escobar foi assassinado com 12 tiros na madrugada de hoje em Medellín. Ainda que as motivações exatas do crime não sejam totalmente claras até hoje, não demorou muito para que a imprensa internacional relacionasse o caso ao gol contra marcado durante a Copa. Mais tarde, durante as investigações, ficou claro que Escobar foi provocado no estacionamento pelos irmãos Pedro Davi e Juan Santiago, que tinham ligação com grupos criminosos da Colômbia. Grande parte do que se sabe dos detalhes daquele dia é fruto de uma série de lendas urbanas, mas a história que se conta é que os dois irmãos mencionaram o gol contra anotado por Escobar para tentar tirá-lo do sério. O motorista de Davi e Juan, conhecido como Munhoz, sacou um revólver no meio da discussão e disparou 12 vezes contra o zagueiro da seleção colombiana. Algumas fontes da imprensa da Colômbia tentaram relacionar o crime ao universo das apostas esportivas, dizendo que o assassinato de Escobar poderia ter sido encomendado por pessoas que perderam muito dinheiro com seu gol contra. Por outro lado, os dois irmãos envolvidos na discussão tinham conexões com narcotráfico e, como você bem sabe, não era preciso muita coisa para que os traficantes colombianos mandassem ceifar a vida de alguém. No fim das contas, ninguém pôde descartar também a possibilidade de Andrés Escobar ter escolhido a discoteca errada para estar naquele dia. Afinal de contas, Medellín era um lugar extremamente perigoso naquela época, e muitos colombianos ficaram com os nervos à flor da pele com a eliminação precoce no Mundial. Para algumas pessoas, a morte de Escobar não foi encomendada, e sim fruto de uma discussão acalorada que se formou lá mesmo na discoteca. A verdade é que, se 10 dias antes ele não tivesse feito um gol contra, muito provavelmente ele não teria perdido a vida naquele dia. Do ponto de vista futebolístico, Andrés Escobar gravou seu nome como um dos integrantes de uma das seleções mais promissoras do futebol colombiano, mas que não conseguiu cumprir as expectativas. Muito mais do que isso, ele entrou para a história como o homem que foi assassinado por ter feito um gol contra. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe nos comentários se você já tinha ouvido falar nessa história. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no vídeo ao lado.